Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem acompanhou a última palestra que eu fiz lá em fevereiro, eu utilizei o tema Amor e Evolução. E seguindo essa linha de raciocínio, nada mais justo do que passar pela outra linha tênue, que é avessa ao amor, que é a dor. E assim como na palestra anterior, eu começo com alguns questionamentos e ao decorrer a gente vai respondendo. O primeiro deles diz assim: o que é a dor? Existe somente a dor física? Por que não incluímos a dor em nosso repertório de possibilidades? Quem a cria? Deus ou o próprio homem? Carrega ela em si alguma função positiva? E a primeira, respondendo o que é a dor, em termos de dicionário, a dor é quando relacionada ao corpo, ela é um sofrimento físico desagradável ou penoso, causado por alguma disfunção orgânica. Algo ali que a gente está sentindo na pele, digamos. Mas também existe uma outra dor, e não menos importante, e às vezes tem uma sensação de igualdade desagradável, às vezes mais penosa ainda, e de padecimento de mágoa, que é a dor moral, que ocorre dentro do íntimo de cada um de nós, dentro do íntimo do indivíduo. Há que se considerar que grande maioria das pessoas ainda não se conscientizou do sentido metafísico da vida no planeta Terra, porque muitas sequer compreendem com a devida profundidade e extensão os múltiplos aspectos e ocorrências que dizem a respeito da própria realidade. Buscam, assim, com sofreguidão, as alegrias, o prazer físico e material, bem como a satisfação imediata desses anseios, dos seus anseios. Obviamente que consideram uma bênção a ausência de problemas, pois enquanto tudo transcorrer da maneira como desejam, por que se preocuparem com assuntos que fogem ao seu entendimento, ou se comprometerem com o amadurecimento pessoal? Devido ao fato de a dor não fazer parte do seu repertório de possibilidades, e porque também não estão predispostas a reflexões um tanto mais sérias e profundas quanto à sua natureza transcendental, quando se deparam com aflições mais intensas e sofrimentos mais pungentes, podem se desesperar ou desanimar, ou se revoltar, ou ainda sofrer de depressão crônica. A dor física ou moral pode possuir em si alguma função positiva? Não nos seria mais conveniente a sua inexistência? Quem a cria, Deus ou o próprio homem? Comecemos com algumas considerações de Allan Kardec, no livro de A Gênese, lá no capítulo 3, que diz assim: devendo o homem progredir os males aos quais está exposto, são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas, morais, iniciando-a na pesquisa dos meios para ele subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. Dessas palavras, a gente pode afirmar que aquilo que mais incomoda uma pessoa é o que pode lhe prestar os maiores benefícios, porque a impele outras descobertas e as mudanças. Geralmente o que nos incomoda, o que nos causa incômodo, a gente quer deixar de lado ali, já cessar, mas quando a gente se depara diante de algum problema, geralmente é ali que está a solução, e a gente precisa desvendar aquilo ali para a gente conseguir alcançar o que a gente está buscando. E bem sabemos que se não fôssemos incomodados, a tendência nossa, do ser humano, principalmente, é se acomodar. Por isso
que a dor, em diversas fases, num primeiro momento, nos faz voltar para dentro de nós mesmos, para somente depois nos predispor à superação do desconforto. Assim, uma das funções da inteligência é se ocupar daquilo que não está indo bem em nossa vida e encontrar alguma alternativa ou solução para a dor que daí decorre. Quando estamos, por exemplo, com um problema mais contundente, algo que a gente está pelejando ali bastante, se a gente reparar, aquilo ali monopoliza nossos pensamentos e sentimentos. Várias vezes a gente, dormi essa noite, estou preocupado, não consigo sair dessa situação, não consigo ir para frente. E aí no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, do espírito de André Luiz diz o seguinte: dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Continuando com o raciocínio de Kardec, ele faz a seguinte ponderação: mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo. Pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, da sua ambição, de sua cupidez e dos seus excessos de todas as coisas. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não têm por objetivo senão o bem do homem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. A sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio, e disso sofre as consequências. E a gente volta lá em ação e reação e a gente lembra que para toda ação tem uma reação, independente da dimensão disso. Viver com prazer sempre é um desejo de todos. Todo mundo quer viver com prazer. E é óbvio que ninguém, em sã consciência, quer a dor para si e para as pessoas à sua volta, para os seus amados, para os seus irmãos. Mas buscar a felicidade de maneira equivocada pode provocar essa dor. É considerável o número de pessoas que criam para si complicados e pesados compromissos, justamente por não considerarem que o aparente prazer de hoje pode se transformar posteriormente numa dor bastante extensa e prolongada. E aí, através da literatura espírita, a gente aprende que a lei de causa e efeito diz respeito à contabilidade do próprio indivíduo, que ele gera para si. E quem é da contabilidade e da administração vai gostar do que eu vou falar agora, que para todo crédito tem um débito. E isso equivale para a vida, porque a vida ela é uma matemática exata. Não tem jeito, ela é exata. São os créditos e os débitos acumulados no decorrer de toda a sua trajetória evolutiva, através de sucessivas reencarnações. Assim, a dor que alguém esteja vivenciando é de fato sua própria criação, porque em algum momento da atual existência ou das anteriores, fez escolhas e opções que o distanciaram das leis divinas, responsáveis que são pela sustentação da harmonia do universo físico e do universo moral em cada um de nós. Na obra Ação e Reação, e agora a gente voltando para ela e entrando, André Luiz é bem enfático em dizer que nossas manifestações contrárias às leis divinas, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há por isso expiações no céu e na terra. O Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate das nossas culpas. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente um orgulho ferido. Então a gente pode dizer que todas as infelicidades são consequências de anteriores condutas equivocadas, digamos. Às vezes não necessariamente dessa vida, mas de outras. E em todos nós imploramos pela ausência da dor.
Seria muito bom se a gente não tivesse ela, mas a gente tem. Mas seu objetivo não é nos punir, e sim disciplinar-nos. E aí a gente volta, disciplina, disciplina, disciplina. Porque ela é a autocorreção que trabalha em prol do nosso equilíbrio íntimo, nem que tenha que ser através da dor. A harmonia vigente no universo jamais cessa de atrair indivíduos para si, a todos possibilitando repetidas oportunidades da gente reavaliar a nossa situação. Então a gente tem chances de tomada de consciência e de um diferente recomeço. Então a gente não precisa esperar essa vida acabar para a gente poder iniciar algo diferente, com uma maneira de pensar diferente. A gente pode começar agora. É difícil? Não é fácil. Mas a gente tem a oportunidade de começar agora. E quanto mais cedo a gente começar, mais rápido isso vem. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de forma poética, ele fala sobre esse tema. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única e duradoura. É, pois, realmente, pelo amor que nos tem, que Deus envia o sofrimento. Fere-nos, corrige-nos como a mãe corrige o filho, para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Para isso, pois Deus, nessa terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que nosso mundo é um lugar de passagem, e não o ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribuiu na existência como um grande artista, que em uma tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Quando a gente lê essas palavras, muitos daqueles que tomam contato superficialmente com as obras espíritas podem acreditar que a doutrina cultua a dor e o sofrimento como uma forma de encontrar a felicidade. Entretanto, a doutrina, primeiramente, ela expande, ela dilata a nossa compreensão a respeito de Deus. Não é Ele um ser punitivo e vingativo, mas uma inteligência que, com supremacia, se faz causa primária de todas as coisas. E quando a gente volta lá para o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, quem é Deus? E a resposta é, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em virtude dessa ótica do Espiritismo, de ser essencialmente otimista, a dor, os obstáculos, esses obstáculos eles deixam com efeito de serem interpretados como os castigos para assumirem um papel de instrumento de aprimoramento e também necessários ao processo de evolução. Assim, a existência ganha um sentido muito mais transcendente e dinâmico, porque ensina que todas as criaturas foram criadas com um destino marcado, a perfeição e a angelitude. Nós, somos assim como empresas, temos missão, visão e valores. E a missão de todo mundo, no fim, é a perfeição e a angelitude, que é o que vai nos levar para mais próximos de Deus. Cada um tem seus valores, tem sua visão, mas a missão é só uma. E quanto mais a gente postergar, mais difícil isso vai ser. Quanto mais descasado for essa visão, esses valores, mais difícil vai ser essa caminhada para a gente chegar onde a gente quer, que é estar mais próximo de Jesus. O erro, desse modo, passa a ser compreendido como um desvio que pode ser refeito a qualquer instante. E se o indivíduo optar pela reparação de seus equívocos, de livre e espontânea vontade, porque a sabedoria divina precisará fazer de um uso de um mecanismo doloroso que terá por objetivo pura e simplesmente
o despertar da consciência. Hamed, no livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ele tem um texto que diz o seguinte. Primeiro ele começa com uma passagem bíblica que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E Hamed diz assim: Nossas dores podem ser analisadas como fonte de aprendizagem ou cárcere de lamentação. Elas surgem para que possamos perceber o que precisamos melhorar ou reformular interiormente. Dificuldades e conflitos são materializações de atos e atitudes íntimas que precisam ser reavaliados. Portanto, não tomemos postura de vítima perante as dores. Antes, busquemos em nós mesmos as causas que as motivaram. Quem vive se justificando diante do sofrimento e não quer renovar-se, e quem se acomoda transforma as dificuldades em conflito, fazendo da existência um verdadeiro tormento. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente aprender, a gente utilizar o amor e evoluir. Não ficar remoendo isso. Talvez a falta de flexibilidade seja a causa primária de muitos dos nossos desajustes. A vítima não quer ver a realidade. O equívoco e os limites humanos simplesmente veste o manto da infelicidade e culpa o mundo que o rodeia. Criaturas flexíveis e abertas utilizam-se de atitudes experimentais, jamais definitivas. Fazem novas leituras do mundo e reavaliam ideias e ideais, sempre que surjam novos fatos ou acontecimentos. Eis a regra de ouro diante da dor: jamais se mobilizar no tempo e nunca fechar as cortinas da janela da alma, pois isso leva uma vida de ilusões e vazias experiências. O amanhã existe para que não ficamos presos no hoje. Com essa passagem a gente consegue voltar, não sei se muitos aqui já ouviram falar sobre o mito da caverna, em que os homens lá dentro da caverna viam através da parede e os vultos pela luz uma realidade totalmente diferente e se conformavam com aquilo. E quem estava lá fora já estava muito à frente. É um exemplo do que essas cortinas da alma que a gente tem que abrir e não ficar na ilusão. E ele volta a dizer: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a nossa mente, a fim de podermos discernir qual é a vontade de Deus. Essa vontade de Deus nada nos apresenta que não seja educativo, fecundo para o nosso crescimento e renovação interior. Examinemos cuidadosamente as nossas aflições. Nelas estão contidos os avisos e lembretes que necessitamos para harmonizar a nossa existência. Com tudo isso, eu consigo lembrar da minha mãe sempre falando assim, de forma lúdica, né? Não quer por bem, vai por mal. E a gente pode trazer para cá. Se a gente não pensa pelo amor, a gente acaba pensando pela dor. E é onde a gente tem que sempre buscar esse caminho. Sempre buscar o amor ao próximo e se distanciar dessas dores. Obviamente, sempre tem ferramentas por trás, sempre tem um propósito para tudo que acontece. Para tudo tem um motivo, nada acontece por acaso. Mas a gente sempre tem que buscar a evolução, sempre buscar o amor ao próximo, a humildade e cultivar esse pensamento positivo de olhar para frente e de se guiar novamente em busca de Jesus, em busca de estar um pouquinho mais próximo de Deus, em busca dessa angelitude e em busca da luz. Muito obrigado. Convido nossos